12 a 16, diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. E o versículo 16 diz assim: Então se congregaram os reis num lugar em que hebraico se chama o quê? Armagedão. Meus queridos, é nesta sexta praga que começa o ataque de Satanás. O rio Eufrates é uma referência à influência de Babilônia mística, que rompe-se e começa agora ferozmente a perseguir o povo de Deus. O rio Eufrates é uma alusão à Babilônia que nós estudamos essa semana. Aos poderes apóstatas do planeta Terra, todos reunidos em oposição àqueles que receberam o selo do Deus vivo. É um ataque frontal para destruí-los. A linguagem simbólica, a Bíblia diz assim: e o rio Eufrates secou. Secou. 3 poderes se unem, formando um bloco forte. E esses 3 poderes que se unem aos reis da terra e aos governantes da terra e se organizam para uma batalha que a Bíblia chama Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon é uma batalha que começa na sexta praga e termina na sétima. Na sexta praga nós temos a batalha, na sétima nós temos a vitória. E esse dia será o grande dia da vitória e do triunfo desta igreja. Esse dia será o dia quando essa igreja triunfante, militante e perseguida e atacada por Satanás durante tantos anos, finalmente vai alcançar o triunfo e a vitória eterna. A pergunta que fica é: será você vencedor com a igreja? Será você, meu jovem adventista, um vencedor com essa igreja? A nossa vitória naquele dia vai depender das decisões que nós estamos tomando hoje na nossa vida. A nossa vitória nessa última batalha final do drama milenar do conflito dos séculos entre Deus e Satanás, que é chamada Batalha do Armagedon, o lado em que vamos estar depende do preparo que fizermos para estar nessa batalha. Isso vai determinar de que lado nós vamos lutar nesse grande conflito final e dessa final vitória que chegará. Quando nós olhamos os versículos 12 a 17, que é o que acabamos de ler aqui agora, nós temos um quadro descritivo. Primeiro, a profecia fala do rio Eufrates. O rio Eufrates é a Babilônia mística, todos os poderes religiosos unidos em oposição ao povo de Deus. Depois fala de uma tríplice aliança. Fala de 3 poderes apóstatas. O texto diz assim: vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que saía da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Quando a Bíblia fala aqui da boca do dragão, a Bíblia está falando de um poder que defende e promove as doutrinas e filosofias do dragão, que é Satanás. E nós caracterizamos essa revelação bíblica a um poder muito interessante que está surgindo no mundo de hoje, já está aí presente, que a gente não vê como uma força caracterizada, que é o Espiritismo. O Espiritismo, a gente diz assim, bem, se esses 3 poderes vão ser a boca do dragão, é o Espiritismo, e a boca da besta, que é o poder religioso romano, e o falso profeta, que
que é o protestantismo apostatado. Se nós temos a união desses três poderes religiosos, a gente diz assim, bem, os protestantes unidos e apostatados a gente pode ver, porque todos já observam o mesmo dia. Se a gente for olhar também o movimento da besta, também já está caracterizado. Mas o espiritismo não é. E nunca vai ser. Porque o espiritismo é o promotor número 1 da filosofia que Satanás já vem lançando na mente das pessoas há muito tempo, de que há vida após a morte. A reencarnação. Uma coisa interessante é que a profecia diz que esses três espíritos imundos vão se unir. A expressão imundo não é necessariamente que a gente tem que desprezar ou nada, mas a expressão imundo quer dizer o seguinte, que eles estão trazendo doutrinas falsas, que estão maculando a doutrina verdadeira da verdade. É por isso que é chamado de espíritos imundos, porque é uma oposição àquilo que a palavra de Deus e a verdade ensina. Interessante é que esses três espíritos, eles estão aí formados e eles têm duas coisas que são fundamentais para que a profecia se cumpra. A primeira é que todos três têm como dia de adoração, que dia? O domingo. E a outra coisa é que todos três creem na vida, o quê? Após a morte. Todos três creem na vida após a morte e todos três observam o mesmo dia. Meus queridos, é por isso que essa semana a gente falou sério sobre esse assunto de Hollywood, sobre esse assunto de televisão, de novela. Se vocês observarem as novelas, a televisão, os filmes, agora eu estou observando até os desenhos animados. Até os desenhos animados das crianças trazem mensagens espíritas, de espíritos que estão no além, de fantasmas e de coisas promovendo a vida após a morte. E muitos adventistas estão permitindo que seus filhos estejam sendo doutrinados por essa mensagem de Satanás para poder ocupar o tempo dos seus filhos. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. E não estou dizendo que eu não estou aqui dizendo que a minha filha não assiste isso, por favor. Eu não sou nenhum santo aqui e não estou nem com tudo a vida pronta, não. Certo? Não é isso. Eu estou no mesmo barco de vocês. A mensagem que eu estou dando para vocês, ela é para mim também. E aliás, para falar a verdade a vocês, eu estou numa guerra terrível lá em casa. E eu louvo a Deus que agora em julho ela vai para o colégio, porque lá não tem televisão. Lá ela vai ter a vida ocupada e não vai poder ficar assistindo mais essas porcarias na televisão. Porque em lugar de você estar educando o seu filho, a televisão está educando o teu filho. E você acha que está tudo ok. E não está ok. Esses três espíritos imundos estão disseminando essas duas mensagens sutilmente em todos os lugares. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque a indústria de Hollywood, que é suposto ser um entretenimento, está contaminada por valores que denigrem a sociedade. Valores que colocam abaixo a fé dos cristãos. E muitas vezes, irmãos, nós nem sequer percebemos. O que eu acho interessante é que a profecia é dada dizendo que esses três poderes vão se unir para perseguir o povo de Deus. Mas quando ela fala assim, a Bíblia diz que abre-se um parêntese, e aí parece que o profeta, ou quem estava revelando ao profeta, dá uma mensagem de consolo, porque diz assim, bem-aventurado é aquele que vigia e o quê? E guarda as suas vestes para não andar o quê? A justiça de Cristo. A justiça de Cristo substitui a justiça do homem. Cobrir-se com as vestes é deixar que a justiça de Cristo substitua a nossa justiça. É a justiça de Deus reparando a nossa justiça. É permitindo que Deus e Cristo entrem na nossa vida e faça por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Jovens, é muito importante que esse poder de Deus seja entronizado na nossa vida. É esse poder que vai nos habilitar e nos capacitar para resistir o pecado. E nós precisamos cuidar, porque a música do mundo, ela está impregnada com mensagens que destroem a nossa fé. As novelas, os filmes, os seriados, é difícil a gente ir para a televisão hoje e encontrar uma coisa que não esteja contaminada pelo veneno do pecado. É difícil.
Cuidado com a internet. Essa internet aí